A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao segundo capítulo da minissérie Vencendo com Gideão. Para mim é um prazer muito grande poder estar com os meus irmãos mais um dia aqui compartilhando do conhecimento das Escrituras Sagradas. Para você que não assistiu o primeiro capítulo, que foi a abertura de como Deus o encontrou Gideão, como o anjo buscou Gideão para essa missão, assista o nosso vídeo anterior do primeiro capítulo, dessa minissérie Vencendo com Gideão, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para você. Amém? Antes que nós começamos aqui a continuação, vamos fazer uma oração para Deus abençoar aí o teu e o meu entendimento e estar presente nessa palavra, nessa ministração. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento a vida do meu irmão, Senhor. Que ele possa ter compreensão nas palavras, que o Senhor possa dar discernimento para ele, Deus. Senhor, me usa, Pai, como um instrumento, Senhor, para que eu possa ministrar a tua palavra, Deus, e para que os meus irmãos possam vir a entender os códigos que o Senhor tem a nos revelar nessa ministração. Amém. Bom, meus amados, no capítulo anterior, eu falei com vocês como que Gideão recebeu o anjo, né? Ele recebeu o anjo com medo. O anjo se apresentou a ele, chamando ele de bravo guerreiro, e que Deus ali estaria com ele para ele vencer os medianitas, né? E tomar de novo as terras do povo de Israel e dar a vitória mais uma vez para o povo de Israel, ok? Mas uma coisa que eu quero deixar, que eu quero refrisar para vocês da palavra anterior foi que quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer, nós acabamos sendo entregues nas mãos dos inimigos. E Deus, ele não permite isso porque ele é um Deus ruim, mas isso é uma consequência de uma plantação que nós mesmos fazemos para nós. Então, com isso, com o comportamento dos israelitas, o próprio Deus tirou a mão de cima do povo de Israel e entregou eles nas mãos dos inimigos. Da mesma forma que Deus entregou vários inimigos nas mãos do povo de Israel, pela desobediência e o pecado que ali estava corroendo a nação, Deus tirou a mão de cima do povo e o povo foi entregue também às mãos inimigas, ok? Para você entender melhor, é só você ir lá no primeiro capítulo. Então, quando Gideão recebe o anjo, Gideão fica com medo. E o primeiro código que eu quero deixar para os meus amados irmãos aqui é que o medo é o nosso primeiro inimigo. O medo, ele é o nosso primeiro inimigo. Quando nós vamos começar algo com medo, nós já perdemos. Por quê? Você começar algo com medo é você perder uma guerra. E quando o medo chega no seu coração, meu irmão, aí é difícil de você poder tirar esse sentimento ruim. Então, o primeiro código que eu quero deixar para você, complementando esse código aqui, é que eu não posso estar disposto a errar. O medo não pode chegar no meu coração. Se eu permitir com que o medo chegue no meu coração, eu já me dispus ao erro. Então, Gideão, ele teve os momentos dele de medo, ele teve os momentos dele de dúvidas, mas aqui eu vou mostrar para vocês também que além dele ter o ápice de medo, ele foi obediente, ele teve ousadia e teve coragem, ele foi corajoso. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra, ele ficou debaixo de uma palavra profética, de uma palavra de Deus, do próprio Deus, que o próprio Deus diz: eu estou contigo, vai porque eu estou contigo. Então ele deu ouvido a essa palavra. Então a palavra de Deus vai dizer que naquela mesma noite onde o anjo recebeu a oferta que Gideão tinha oferecido a Deus, porque um dos códigos que eu entreguei na ministração passada foi que se você quer algo de Deus, você primeiro tem que ofertar algo a Ele, para depois pedir a Ele, certo? Foi um dos primeiros códigos que eu entreguei na ministração passada. E o que Gideão fez foi isso. E logo em seguida que Deus confirmou para Gideão que ele estaria com ele nessa batalha, que entregaria os midianitas nas mãos do povo de Israel, nas mãos de Gideão, Deus deu uma ordem para Gideão. E qual foi essa ordem? No centro da cidade, colocando em minhas palavras, existia um templo, um monumento de adoração a Deus Baal. E Deus deu uma ordem, o anjo de Deus deu uma ordem de Deus para Gideão destruir esse altar que era prestado adoração a deuses
na época que eles faziam isso. Então, Gideão recebeu essa ordem, e a palavra diz assim, naquela mesma noite Yahvé ordenou a Gideão separar um dos touros do rebanho que pertencia ao teu pai e aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence ao teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirá para Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então segundo o novilho e oferecerá um holocausto sobre a madeira do poste, ídolo que terás derrubado. Então Gideão convocou 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé tinha mandado. Amém? Essa leitura foi feita do capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 27, parte B. Gideão ouviu a ordem que Deus deu, porém Gideão tinha medo do povo, né? Porque imagina só, o povo era um povo idólatra, ficava idolatrando imagens. E vai chegar um cara lá, um cara comum, chega e derruba e destrói tudo isso, o povo provavelmente ia querer uma retaliação, ok? Mas Gideão, como eu falei também na ministração passada, que ele também, além dele ter uma ousadia e ser obediente, ele tinha um espírito de coragem também, e ele era estratégico. Então, devido a ele ter esse receio do povo, porque qualquer um teria, o que ele fez? Ele esperou a cidade inteira dormir e ele agiu à noite para derrubar esses altares. E assim ele fez com os 10 homens que ele chamou. Ele esperou anoitecer, a cidade inteira dormir, e assim ele derrubou esses altares e levantou um altar para Deus e sacrificou um novilho ali em favor do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. No dia que amanheceu, a cidade acordou e viu que o altar tinha sido destruído. Então imagina-se comigo, gente, o povo olhar aquela situação no centro da cidade e eles... Quem foi? E o ódio começou a subir. A palavra de Deus diz que o povo se irritou muito e começou a procurar quem era o responsável por tamanha destruição de um monumento que eles adoravam no meio da cidade. E ali, eles buscando respostas, eles acabaram descobrindo que foi Gideão, filho de Joás. Então o povo foi até a casa de Joás. E chegando ali, o povo bravos, bravejando palavras negativas, gritou para Joás e falou assim, traga o teu filho para fora, porque hoje ele morre. Ele destruiu o nosso Deus e nós queremos agora que ele pague. Imagina um pai ouvir isso de um filho, que vão matar o filho. Eu acredito que ali, por mais que o altar tinha sido levantado e fosse de Joás, né? Mas eu acredito que todo pai iria defender o seu filho. Então, eu creio que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus também estava ali naquele local e tomou até mesmo Joás para dizer as seguintes palavras: defendeis a Baal? Vocês estão defendendo a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? O que ele quis dizer? Vocês que são os defensores desse Deus, e não o Deus que defende vocês? É obrigação de vocês vir defender esse Deus, em vez desse Deus defender vocês? Aí ele conclui aqui: portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se Baal de fato for um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derrubaram o seu altar. Cara, isso é poderoso, meu irmão. Isso é poderoso. Olha a autoridade que esse cara tem para falar com aquela população. Ei, se ele diz que ele é um Deus, se vocês acreditam tanto neste Deus, então que ele mesmo se defenda, porque o altar que foi derrubado foi o dele. Isso é poderoso demais. Então, ele jogou uma afirmação e, ao mesmo tempo, uma pergunta, gerou uma dúvida na cabeça das pessoas, e as pessoas falaram: cara, realmente,
se nós clamamos por esse Deus para nos fazer milagre, um Deus morto, se nós clamamos por esse Deus que é o Deus de Baal, um Deus de pedra, para ele nos curar, então se ele realmente é um Deus, então ele vai procurar justiça porque derrubou o altar dele. Eu acredito nesse pensamento, nessa linha de pensamento. A partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é o que foi derrubado. Olha como é que é poderoso, é poderosa essa palavra. Então, a partir deste momento aí, as coisas já começaram a vir a favor de Gideão. Nesse meio termo, que tudo isso estava acontecendo, essa confusão dentro da cidade, o povo querendo pegar Gideão, os medianitas, a palavra de Deus logo em seguida diz que os medianitas se juntaram com os amalequitas e fizeram um exército numeroso e atravessaram o rio Jordão para acampar numa região, e ali eles se concentravam ali. E Gideão até então já tinha obedecido a primeira ordem de Deus, só que Gideão ainda estava com medo, e a palavra de Deus diz que nesse meio termo que os medianitas e os amalequitas estavam já se preparando para invadir e tomar a cidade do povo de Israel, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus toma Gideão, faz com que ele pegue o chofar, que seria uma espécie de trombeta, e que ele toque o chofar, convocando todos para se reunir para uma batalha. Amados, eu vou desenhar para vocês aqui. Gideão ainda estava com medo. O medo, eu acredito que estava ali nele. Porém, uma força poderosa dos céus, de Deus, estava sobre aquele homem. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus toma Gideão. Então o Espírito de Deus ali se apodera da matéria, do corpo de Gideão. Gideão toca o chafar, que seria uma espécie de trombeta, para convocar todos para a batalha. E logo em seguida, a palavra de Deus diz que Gideão toma a si novamente. Aí eu, colocando agora em minhas palavras, eu falo bem assim: cara, Gideão deve ter acordado, deve ter falado assim: meu Deus, como assim? O que foi que eu fiz? Pelo amor de Deus, é uma multidão gigantesca que está ali, e são poucas pessoas que, meu Deus, o que o Senhor fez, Pai? E aí a palavra de Deus, eu estou colocando em minhas palavras para os irmãos entenderem. Então, a palavra de Deus já nos diz em seguida que Gideão, após ele voltar a si, ele vê a situação que ele entrou e ele fala: mas Deus, se realmente o Senhor está comigo, então deixa que eu faça prova do Senhor. E Deus permitiu com que ele fizesse prova, e a prova que ele fez com Deus foi que, no versículo 37, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Então essa foi a prova que Gideão fez com Deus. Preste atenção nos códigos. Antes de Gideão pedir uma prova de Deus, Gideão já tinha oferecido uma oferta a Deus. Antes de Gideão chegar a fazer prova de Deus para Deus ouvir o que Gideão estava pedindo, Gideão foi obediente a uma ordem de Deus, que foi derrubar os altares de pedra de Baal. Então, antes do próprio Deus permitir que Gideão fizesse prova deles, Gideão já tinha sido tomado pelo Espírito Santo de Deus para executar uma missão que Deus deu a ordem para ele, que era salvar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Eu quero que os irmãos entendam isso. Não é de qualquer jeito. Deus, ele pode te escolher sim, você pode ser um escolhido. Deus não está olhando para a tua força, para a tua sabedoria, não. Ele está olhando para o teu coração. Ele está olhando para a tua disposição. Ele quer pessoas disponíveis para a obra, para vencer as batalhas. Em momento algum,
aqui nas Escrituras Sagradas, Deus deu a vitória para o povo de Israel sem que primeiro houvesse uma batalha, sem que primeiro houvesse um derramamento de suor. Então, seja na área da tua vida que você esteja passando, para você vencer essa batalha, você tem que batalhar ela, tem que guerrear ela, mas antes disso, você tem que convidar Deus para ir à tua frente, porque Ele é o nosso general de guerra, vocês entenderam? A gente só consegue vencer batalhas nesse formato, meus amados. Quando o povo de Israel estavam em guerra, lembravam de Deus e clamavam a Ele, mas quando estavam vivendo em dias de paz, depois que Deus dava a vitória, eles esqueciam totalmente do que Deus tinha feito por eles, e eles começavam a adorar outros deuses. Vocês entenderam? Então, quando Deus estava ali dando vitória na batalha, eles estavam adorando, mas quando eles venciam a batalha, eles esqueciam o que Deus já tinha feito. E aí começavam a adorar outros deuses. Deus sempre ele vai estar pronto para nos ouvir, para ouvir o clamor dos seus filhos. E assim aconteceu, que o dia amanheceu, a lã estava cheia de água e o chão estava seco. A palavra de Deus diz que ele chegou a pegar a lã, torcer e encher uma taça. Mas Gideão, como ser humano, ele vira para Deus e fala, no versículo 39, contudo, suplica Gideão, não te irrites comigo, meu Deus. Te falo ainda, mais uma vez, permite que eu faça uma última vez prova do Senhor. E Deus permite. E ele fala, a porção de lã, desta vez, estava molhada. Agora eu quero que ela fique seca e o chão todo ao redor da lã se cubra de orvalho. Gente, é poderoso demais. Gideão faz mais uma vez prova de Deus. E mais uma vez, no dia seguinte, desta vez a lã está seca e em volta da lã está molhada. Olha como é que Deus trabalha. Deus sempre ele está pronto para ouvir os seus filhos. Ele sempre está pronto para atender o clamor do seu filho. Os irmãos estão entendendo? Deus sempre vai usar pessoas para promover milagre em nossas vidas. O milagre do povo de Israel ia ser promovido por Deus através da vida de Gideão. Ei, quem são as pessoas muitas das vezes que estão próximo da gente, que estão prestes a promover um milagre em nossas vidas, sendo usada por Deus, e nós não damos ouvido, porque não estamos preparados, porque o orgulho é muito grande, porque a desobediência é muito grande, porque nós esquecemos de trazer à memória o que Ele já fez por nós, e deixamos a vaidade, e deixamos de adorar a Deus, e começamos a adorar outros deuses. Eu não digo deuses de imagens esculpidas, não é só isso, mas adorar o dinheiro, adorar seja um carro, adorar seja eu não sei, pode ser qualquer coisa que você adore mais do que está adorando a Deus, do que está sendo obediente a Deus. Tudo isso nos atrapalha a termos comunhão com o Senhor, nos atrapalha a nós termos uma vida com Deus no altar. Uma observação que eu quero fazer com os irmãos é que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de esconder dos medianitas. Meus irmãos, você pode estar fazendo algo poderoso nesse momento. Você pode ter um projeto maravilhoso, mas entenda só uma coisa, você não pode mostrar as tuas cartas, você não pode mostrar claramente o que você está fazendo, porque lá fora está cheio de midianitas querendo destruir o que é teu. Pega essa visão, pega esse código. Faça como Gideão, seja estratégico. Faça, mas dê a entender que não está fazendo. Faça uma coisa e dê a entender que está fazendo outra. E deixa só Deus saber, deixa Deus vencer as suas batalhas, as suas guerras. Confia nele. Deus não escolhe qualquer um, Ele escolhe quem tem estratégia para Ele capacitar. Ele só vai capacitar aquele que está disponível a ser capacitado. Se você tem estratégia, se você tem semente, você vai apresentar para Deus e Ele vai multiplicar, Ele vai capacitar conforme as tuas habilidades. As habilidades Ele já liberou para mim e para você, mas Ele vai te capacitar conforme as tuas habilidades.
A maioria das pessoas que Deus chama são pessoas despreparadas. Mas a palavra de Deus em Juízes 6,16 diz: eis que estarei contigo. Então ele vai te preparar no processo. Ele não traz ninguém preparado. Ele vai te preparar no processo. É lá no processo que ele vai te preparar. Então seja o processo que você está passando, amado, ele vai te preparar aí. Deus precisa do natural para promover o sobrenatural. Olha o tanto de código que eu estou entregando para você. Então os midianitas, os amalequitas e os outros povos atravessaram o Rio Jordão. E ali eles acamparam no Vale de Jerel com seus exércitos. E o restante da história vai ficar para o próximo capítulo. Então, se está fazendo sentido para você, digita o teu amém aí. Não esqueça de curtir esse conteúdo, porque de verdade, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais o algoritmo da plataforma entrega para mais pessoas. E você vai estar ajudando a mudar, a destravar a vida de alguém. Que Deus possa te abençoar poderosamente neste dia e que de verdade você possa entender todos esses códigos que foram liberados aqui através dessa ministração. E eu te aguardo no próximo capítulo, Vencendo com Gideão. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Em nome de Jesus. Fica na paz de Deus. Amém.